Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Amado Deus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos. Tu és o santo, ó Deus, tu és aquele que conhece o nosso coração, aquilo que nós precisamos, necessitamos. Ó Deus, tu tens a palavra. Meu Deus, o teu servo é o teu vaso. E nós te pedimos nesse instante que a sabedoria do alto, meu Deus, discernimento, conhecimento, que o Senhor possa estar, meu Deus, colocando na boca do teu servo, para que ele venha nos transmitir a tua palavra, a tua mensagem nesta manhã. Ó Deus, te queremos com o nosso coração livre e limpo, queremos receber, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Você, junto comigo, nós dois somos uma bênção. Fala para ele. Você agora vai trocar de lado. Vai mudar de lado. Vai falar para o teu irmão do outro lado. Você e eu somos uma bênção nesse lugar. Amém? Nós vamos hoje estudar sobre José. José, ele tem uma história extremamente importante, e uma história que traduz a intervenção de Deus de uma maneira poderosa, que é exemplo para nós hoje. Todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que entender que essas histórias que são trazidas na palavra, buscam nos inspirar, melhor do que isso, buscam nos ensinar o que fazer quando as dificuldades aparecem. Quem aqui passa por dificuldade, diga amém. Ainda bem, né, pastor Carlos? Porque se alguém não passasse, eu ia chamar aqui para dar testemunho, né? A marca de um homem de Deus não é a ausência de dificuldade. A marca de um homem de Deus não é o fato de que tudo que ele faz flui muito fácil, flui muito bem. Não. A marca de um homem de Deus é a capacidade de suportar, superar, enfrentar e vencer os obstáculos que se colocam no nosso caminho para impedir o cumprimento do projeto de Deus. Repita comigo: eu sou um projeto de Deus. Meu querido, se você não entender isso, você perde a essência do que Deus tem para você. Se você entender que a sua vida é um acaso, é uma coincidência, você não vai ter o zelo, o amor pela sua vida que Deus quer que você tenha. A sua vida é um projeto de Deus, portanto, você não tem nenhuma diferença para José. Eu acho tão interessante, a gente quando estuda a Bíblia, eu percebo que as pessoas que leem a Bíblia acham que os homens que são descritos, cuja vida é descrita na Bíblia, são homens diferentes. Meu irmão, não são. A Bíblia fala sobre Elias que era homem como nós. Você é como José. Sobre a tua vida há uma direção, sobre a tua vida há um projeto, meu querido, e você precisa entender. Eu queria começar a lição de hoje abrindo os teus olhos para a importância da tua vida num projeto maior que Deus tem para o seu reino. Fala para o seu irmão que está do seu lado, não seja omisso. Fala para ele. Fala assim: abre os olhos. Deus quer te usar. Meu irmão, quem aqui quer ser usado por Deus, diga amém. Amém. Meu querido, a força com que você diz isso ecoa no mundo espiritual. Amém? Vamos lá. José tem uma característica muito interessante. Ele é um dos poucos personagens bíblicos que não é feita nenhuma referência a falhas dele. É interessante isso. A narrativa de José, ela começa e termina sempre apontando virtudes. Mas é interessante um detalhe da vida de José, que eu queria que você descobrisse comigo. José era o 11º filho de quem? Jacó. Meu irmão, esse negócio de escola dominical é tão importante, pastor Carlos. Ontem eu estava ouvindo a Paz FM, né, a rádio, e eu fiquei preocupado. Aí tem um concurso para você ganhar um CD. Aí a pessoa falou assim: olha, minha irmã, liga na casa da irmã, a irmã ligou lá e falou assim: ó,
você tem que, é fácil a pergunta, se você acertar o personagem, você vai ganhar um CD, vai ganhar um livro. Ele falou assim: quem é que recebeu a lepra, que era servo de Elias? Aí a minha irmã falou: Jó. Está precisando vir aonde, meu irmão? Fala na escola dominical. Fala para o teu irmão: tem que vir na escola dominical, meu irmão, né? Aprender da palavra de Deus. Uma das coisas que mais me preocupa hoje é que as igrejas não têm valorizado a escola dominical. E uma das coisas que eu me apaixonei por estar aqui, eu fui criado numa igreja evangélica no Rio de Janeiro, e todos os domingos nós estudávamos a Bíblia. Todos os domingos nós éramos cobrados de uma maneira dura. Tinha uma professora que eu nunca esqueço dela, e ela me fez estudar as viagens de Paulo, me fez decorar os livros da Bíblia. Isso, meu querido, você tem que saber. Eu estou te falando não com um cunho de te desafiar, de te afrontar, mas de abrir os seus olhos para a importância de você conhecer o quê? A palavra. Repita comigo: eu vou conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Tudo isso para te dizer que José era filho de Jacó. José era o 11º filho de Jacó. José era filho da mulher amada de Jacó. A Bíblia narra a história de que Jacó, quando saiu da casa de seu pai, fugido, foi encontrar Labão, seu tio, ele se apaixonou por uma mulher chamada Raquel. Raquel não tinha filhos, era estéril. E diante dessa impossibilidade, nós vemos que Jacó teve outras mulheres, Bila, Zilpa, que eram servas de Raquel, servas de Lia, e José veio a ser o 11º filho. Era um filho da velhice, e era um filho que era preferido de seu pai. E a Bíblia conta uma história interessante. Leia comigo Gênesis 37:2, está projetado aqui, um detalhezinho da vida de José, que às vezes passa desapercebido. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de quem? De Bila, que era Dan e Naphtali, que era escrava de Raquel. E os filhos de Zilpa, que eram Gad e Azer, e Zilpa era filha de Lia, mulheres de seu pai. Agora olha um detalhezinho interessante para você aprender. E trazia o quê? Más notícias deles a seu pai. José entregava os irmãos dele, o que os irmãos faziam de errado, para o seu pai. Você acha que os irmãos dele pensavam o que dele, meu querido, quando ele fazia isso? Como é que você ficaria se seu irmão te entregasse para o seu pai, meu irmão? Então José, ele tinha uma conjuntura de fatores que faziam com que ele fosse emocionalmente destruído. Primeiro, ele era o preferido do seu pai, e isso causava inveja nos seus irmãos. Além dele ser o preferido do pai, ele ainda ficava entregando os irmãos. Interessante, não é? Ou seja, José tinha contra ele uma circunstância de uma rejeição extremamente forte. Isso dentro da sua casa. Então, meu irmão, a primeira coisa que eu quero que você comece a aprender e comece a pensar: Deus tem como reverter situações onde eu estou emocionalmente destruído. Porque José conseguiu superar essa realidade. Continuando, meu irmão, pastor Cado destacou muito. A Bíblia fala que José, ele teve grande alegria quando ele nasceu, e a sua mãe, quando ele nasceu, Raquel, usou uma expressão muito interessante. Ela falou assim, Gênesis 30, 23 e 24, ela concebeu, deu à luz a um filho e lhe disse: Deus me tirou o meu vexame. Raquel se sentia diminuída pelo fato de que era estéril, e de que até aquele momento ela não tinha filhos. Isso naquele momento para ela era a suprema humilhação, e Deus lhe deu José, que foi o resgate da vergonha. Interessante, aquele que era rejeitado, que era desprezado, também foi aquele que trouxe grande alegria para sua mãe.
Continuando. A narrativa bíblica de José começa aos 17 anos. Muito novo. E o mais interessante é que José, ele demonstra desde o início da sua vida que ele era alguém acostumado ao trabalho. Isso é muito importante. Isso traduz a disciplina, a continuidade, a perseverança. Nós aprendemos a ser cada dia mais valorosos, cada dia mais reconhecidos na medida em que nós aprendemos a trabalhar. E José tinha, desde a sua mais tenra idade, a missão de trabalhar. Trabalho não faz mal. É interessante que as pessoas, muitas vezes, elas acham que quem trabalha muito tem algum problema. Na realidade, o que eu tenho percebido nas histórias de vida de pessoas que cresceram e que superaram dificuldades, eu particularmente, eu sou professor universitário e eu dou aula à noite. E uma das coisas que eu gosto de dizer para as minhas turmas no primeiro dia é que eu sou fã deles. Porque 99% trabalha. O cara trabalha o dia inteiro e à noite vai para a faculdade estudar. Eu falo, eu sou seu fã. Porque você trabalha e busca um objetivo. E José era um cara trabalhador e batalhador. Isso é virtude e é importante. Isso ajudou a formar o caráter de José para que ele viesse a ser mais tarde um homem extremamente importante. Continuando, meu irmão, é interessante, essa parte aqui me fascina na história de José, é como o pastor Carlos estava falando. Deus deu a José sonhos. Meu querido, você declarou ainda agora que a sua vida é o quê? O que a sua vida é? Fala mais alto, sua vida é? Sua vida é? Então, se sua vida é projeto de Deus, ela tem embutida nela um sonho de Deus. Então agora aperfeiçoe e diga assim: a minha vida é um sonho de Deus. Meu querido, isso é importante. Deus trouxe para José sonhos que o fizeram ficar impressionados. José não entendia. E os sonhos eram sonhos proféticos daquilo que viria a ocorrer alguns anos depois, 13 anos depois. A Bíblia conta que José teve um sonho. Os feixes de José eram reverenciados pelos feixes dos seus irmãos. E depois teve um sonho maior ainda, pastor? José teve um sonho que a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam diante dele. Misericórdia, José, como diz o pessoal do interior, chutou o balde. Quando José contou esse sonho para os seus irmãos, ele provocou uma ira, um ciúme, algo incontrolável. Mas esse sonho foi dado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Quem não sonha, que não aceita o sonho de Deus, não tem brilho. Deus, ele coloca sonhos em mim hoje. Eu já sou mais velho, não parece, mas eu vou fazer 50 anos esse ano. Deus me dá sonhos hoje que eu falo, não é possível. Mas quem sou eu? Quem sou eu para negar os sonhos de Deus para mim? Repita comigo: eu não vou fugir. Não, meu querido, você tem que ser diferente. Desse jeito você vai fugir. Respira fundo. Fala comigo: eu não vou fugir do sonho de Deus para minha vida. Meu irmão, não importa a tua idade. A Bíblia conta de José com 17 anos e conta de Abraão com quantos? Quantos que Abraão tinha quando foi chamado? 75 anos. Eu quero te mostrar, meu querido, que os sonhos de Deus existem para serem cumpridos.
E José teve os sonhos revelados a ele. E eu quero te dizer que Deus quer falar com você. Deus quer te trazer a revelação do projeto, do sonho, do desejo dele para a sua vida. E muitas vezes esse sonho pode parecer algo doido, mas eu não sou capaz de saber o que é melhor para mim. Meu querido, aprendi essa frase há muitos anos atrás, de um pastor que pregou para mim quando eu era menino. Deus sabe, muito melhor do que eu, o que é melhor para mim. Repita comigo: Deus sabe, muito melhor do que eu, o que é melhor para mim. Fala para o teu irmão que está do teu lado isso, olhando no olho dele. Deus sabe o que é melhor para você, meu irmão. E você vai viver o sonho. Eu quero que você entenda que o sonho faz a tua vida brilhar. O sonho faz os teus olhos brilharem. O sonho mexe com as tuas emoções. O sonho revoluciona, te faz ter fé, te faz ter ânimo. O sonho te faz superar as dificuldades. Não tenha dúvida que esse sonho foi um dos motivos pelos quais José suportou todas as adversidades. Quando você é convicto de que Deus tem um sonho, um projeto para você, quando você encara as dificuldades, você dá glória a Deus. Você sabe muito bem que grandes vitórias exigem grandes batalhas. E essa aqui é a essência da vida de José. José teve um sonho louco, um sonho grande, um sonho absurdamente grande, mas que era de Deus. O que você tem que fazer, meu querido, é viver na presença de Deus, para que você não sonhe os seus sonhos, mas para que você sonhe os sonhos de Deus. Continuando, meu irmão, a Bíblia, a lição, eu queria, pastor Carlos, elogiar a nossa revista. E desde o primeiro dia, eu venho estudando, desde a primeira lição. Uma sugestão, meu querido: nossa vida é feita por uma palavra que é ruim de ouvir às vezes: disciplina. Disciplina é uma palavra que não atrai muita gente, mas a disciplina é que te leva a vencer. E quando você pega aqueles textos diários e que você começa a ler, você começa a ter alimento diário, você começa a crescer. E você começa a aprender que Deus quer falar com você cada dia e cada vez mais, meu irmão. E aí na lição ele começa a fazer uma separação da vida de José e dos estágios. Primeiro, o sofrimento. Eu quero que você entenda que José então parte de uma vida onde era rejeitado pelos irmãos, vivia um ambiente absolutamente contrário a ele, e num momento ele é confrontado com uma situação, meu querido, que eu queria que você parasse para pensar. Uma das coisas que eu gosto quando eu leio a Bíblia é pedir a Deus que me faça entrar numa espécie de túnel para eu ver aquilo. Você, quando lê a Bíblia, você precisa entrar e ver aquela situação para você sentir. Por quê? Você já imaginou? A narrativa bíblica fala que José foi mandado pelo seu pai para ir atrás dos seus irmãos que estavam apacentando em Siquém. Se você pegar o mapinha, a revista traz o mapa. Ele estava no Monte Hebron, foi até Siquém e não encontrou os seus irmãos. Aí ele estava meio errante e encontrou um cara que falou assim: olha, seus irmãos foram para Dotã, que é uma cidade mais para frente. E a Bíblia fala que José, movido pela missão, pela fidelidade ao seu pai, da missão que ele lhe dera de encontrar os seus irmãos, José segue adiante e vai até Dotã. A Bíblia fala que na hora que José estava chegando, seus irmãos o viram frágil, vulnerável. E o texto é muito rico. Na hora que você lê, eu estava vendo Judá era mala, né? Judá era duro. E Rúben foi o único que foi misericordioso com José. Um falou assim: vamos matar José,
Vamos ver no que dá esse sonho que ele teve. Meu irmão, eu quero que você se coloque no lugar de José. E na hora que José chega, eles o pegam e o lançam numa cisterna vazia. Isso porque Rúben foi bonzinho. Rúben falou não, Rúben na realidade queria honrar o seu pai e fala, não vamos mexer com o José, vamos colocá-lo na cisterna, porque Rúben estava tentando bolar uma estratégia para salvar José da mão dos seus irmãos. O colocaram ali, querendo matá-lo. Meu irmão, não é brinquedo não, é matar. Agora, a gente aprende uma coisa: Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Repita comigo: Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Na hora que os seus irmãos começaram a querer matá-lo, diz que eles viram uma caravana passando. E aí um teve uma ideia. O bonzinho falou assim: não vamos matar não, vamos vendê-lo. E a Bíblia fala que ele foi vendido por 20 ciclos de prata. E é interessante que eu estava tentando entender. A gente tenta converter em valores de hoje, eu gosto de fazer isso, né? Cada ciclo de prata equivalia a 11,2 gramas de prata, seriam 224 gramas de prata. Eu não peguei a cotação da prata, pastor, falhei nisso, mas já é uma referência, né? Então José, ele foi vendido. José foi o quê? Levado para o seu destino. E a Bíblia fala que ele foi vendido para os ismaelitas. Bom, então José passou por uma experiência aparentemente irreversível. Você concorda comigo? Vendido pelo irmão, assim, sozinho, como o quê? Escravo. Meu irmão, de dodói do papai, ele passou o quê? Escravo. Você consegue enxergar? Você consegue enxergar como é que Deus trabalha na vida das pessoas? José viveu os dois lados. O queridinho que recebeu uma túnica que causou uma inveja em seus irmãos tremenda. E agora ele era o quê? Escravo. Deus estava mostrando para ele o outro lado. Deus estava trabalhando na vida dele. Mas vamos continuar. Bom, José então arrumou um emprego. E esse emprego era de um homem, na casa de um homem extremamente importante. Perceba de novo como que Deus domina as circunstâncias. Potifar era um homem poderoso, importante. E a Bíblia fala que Potifar contratou a José, e José passou a ser para Potifar um esteio. José passou a ser um escravo que administrava a sua casa. E a narrativa bíblica é tremenda. A Bíblia fala que Potifar via que sobre a vida de José estava a bênção do Senhor. Estava alguém que tinha a sabedoria de Deus. E Potifar delegou a José todos os seus bens. Meu irmão, isso é muito forte. Isso traduz uma pessoa que é serva fiel. E de repente, deixa eu te falar uma coisa: Satanás nunca vai desistir de te atrapalhar. Não se iluda. Vida cristã é uma vida onde eu sou provado, e quando eu sou aprovado eu passo ao novo nível, e ali eu vou ter outro desafio. Quando José achou que a vida dele estava tranquila, e é verdade, porque para um escravo trabalhar para Potifar era o máximo. Certamente no meio dos escravos ali ele era o cara. Mas Deus não tinha o projeto para José ser o quê? Escravo. Deixa eu te falar uma coisa. Na sua vida, eu não estou dizendo que você é escravo, mas eu estou dizendo o seguinte: Deus tem para você
algo maior do que o que você vive hoje. Quem entende o que eu estou falando, diga aleluia. Deus sempre tem mais para mim. E esse momento que você vive hoje deve ser valorizado por você, é importante. Mas Deus quer te dar algo novo. E mudanças provocam em nós o quê? Reação. Mas Deus deixou José ali, quando José achou que a vida dele estava mais ou menos controlada, vem a mulher de Potifar e começa a assediar José. E a narrativa bíblica fala que esse assédio era um assédio contínuo, não foi uma vez, foram várias vezes. E José usa uma expressão muito forte. José chama de maldade e pecado contra Deus a concordância com a proposta da mulher de Potifar. José, e deixa eu falar uma coisa para você, não pense que ele era feia, porque eu tenho certeza que não era. Meu irmão, aquela mulher seria para José o atalho perfeito, entre aspas, o atalho do diabo, né, pastor Carlos? Porque ela fala, bom, se eu ficar com essa mulher, ela vai me defender sempre, e eu agora vou estar tranquilo. Essa é a lógica de quem? Repita comigo, a lógica do diabo. Fala, a lógica do diabo é me empurrar no buraco. Meu querido, todas as vezes que você prospera fora dos princípios de Deus, não se preocupe, a conta vem. Vou repetir essa frase. Nós muitas vezes temos inveja, e não devemos ter, de pessoas que prosperam debaixo de princípios satânicos. Deixa eu falar uma coisa para você. A conta vem. Não se iluda. Pode não ser na vida financeira, mas vai ser em alguma área da vida daquela pessoa. Não se iluda, meu irmão. Eu não quero dizer nomes, não quero, mas saiba uma coisa. Quando o diabo ofereceu o atalho para José, se José caísse, o seu ministério seria o quê? Destruído. E José amava a Deus. Deixa eu te falar alguma coisa muito séria. Eu só tenho forças para fugir da atração do pecado quando eu estou na presença de Deus. É tão triste, meu querido, a gente vai aconselhar as pessoas. Essas pessoas se vendo em situações extremamente difíceis. E essas pessoas têm uma marca comum. Estavam afastadas da igreja. Eu fiquei impressionado, pastor Carlos. A gente vai aconselhar, aí você fala, mas isso aconteceu. Pastor, eu estava fora da igreja. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você que eu aprendi com meu pai. Meu pai foi um homem que já faleceu, tem 8 anos. Meu pai era pobre, miserável, morava no interior de Minas Gerais, foi para o Rio de Janeiro vendendo bala em trem, jornal em trem. Chegou no Rio, arrumou um emprego olha o que é Deus, pastor. Foi trabalhar para um português que era crente. E trabalhava para esse homem, anos e anos, esse homem chamando meu pai para ir na igreja, e meu pai, nada. Meu pai era um bom vendedor. E um dia ele falou assim, eu tenho que fazer uma média com esse cara. Tem que ir na igreja. Ele me chama direto. E meu pai começou a ganhar um salário mínimo, ele contando, isso aí eu lembro direitinho. E uma vez que ele foi na igreja, ele se converteu. Meu pai era semi-analfabeto. Meu pai a partir daí se converteu, estudou, prosperou. E meu pai tinha um amor pela casa do Senhor. Meu pai, pastor Carlos, tem uma história que eu gosto de contar. Eu gostava demais de jogar bola sábado, mas meu pai não admitia que eu não fosse na igreja domingo de manhã e domingo à noite. Meu irmão, você não está entendendo.
Eu não podia ir no Maracanã, porque à noite tinha culto. Meu pai era duro. Um dia, eu fui jogar bola, cheguei cansado, falei assim: pai, estou muito cansado. Isso no domingo de manhã, na hora de ir para a igreja. Ele falou assim: ah, meu filho, então você está cansado, então você descansa bem agora de manhã, porque sabe que vem, você não vai jogar bola, para você poder ficar descansado para ir na igreja no domingo. Levantei rapidamente, meu irmão, fiquei atento. Mas o que eu aprendi com ele é algo que eu nunca esqueço: viver na casa do Senhor é a melhor coisa que eu faço. Amar esse lugar é algo que me traz proteção. Amar esse lugar é algo que faz a minha vida prosperar verdadeiramente. Eu desafio você a apontar alguém que ame a casa do Senhor e que não seja próspero. Meu irmão, eu te desafio. Eu não estou dizendo que você vai ser rico e milionário, mas você vai ter dignidade. E esse lugar aqui, meu querido, te protege do engano do diabo. Se José não vivesse na presença de Deus, ele não teria suportado a tentação. Se você não viver nesse lugar, se você não viver nos átrios da casa do Senhor, o salmista fala que nos átrios da casa do Senhor ele prosperaria. E esse lugar é santo. É aqui, meu querido, que você constrói a sua vida. É aqui que você constrói muros contra o diabo. Esses dias eu vi um filme que eu gostei muito, e o Espírito Santo falou muito comigo. Eu estava vendo a história de como os leões achacam os animais. Eu não lembro do nome do animal, é mais ou menos do tamanho do veado. E eles fazem assim: o animal que fica fora do bando, esse é o que é comido pelo leão. Meu querido, cuidado. Se você ficar fora da igreja, é fácil demais. Pastor Carlos, o leão ia lá e... Se você ficar fora da igreja, não aguenta não, meu querido. E o diabo fala: não, aquele povo é chato. Aí o diabo vai mostrar tudo de ruim que tem. Quem aqui tem defeito, levanta a mão, só para eu saber. Fala para o teu irmão que está do teu lado, olha no espelho, meu irmão, fala para ele, né? Todo mundo aqui tem defeito, meu irmão, mas aqui nós somos abençoados. Quem crê nisso, diga amém. E é por isso que você está aqui hoje de manhã. Fala para o teu irmão: você está de parabéns, você está no melhor lugar do mundo. Fala para ele. E aí, meu querido, José nega a oferta de quem? Do diabo, porque ele estava na presença de Deus. Meu querido, por isso, e é interessante, eu estava estudando, deixa eu te contar um negócio muito interessante. Eu estava lendo um texto de uma análise bíblica, e isso me tocou muito, porque eu nunca tinha pensado nisso. A punição, porque o que aconteceu? Quando José rejeitou a mulher de Potifar, o que ela fez? Mentiu dizendo que José havia o quê? Assediado e tentado estuprá-la. E eu estava lendo um comentário que dizia o seguinte: que a punição dada a José foi uma punição muito pequena, e de certa forma mostra o quanto de credibilidade José tinha com Potifar, porque o normal seria que José fosse morto. Tentativa de estupro contra a mulher do chefe da guarda do rei, ele seria morto. A punição de José foi uma punição extremamente branda. É a mão de Deus. E José vai para onde? O prêmio da santidade, qual que foi? Prisão. Fala para o teu irmão: pode, meu irmão? Se você conhecer José, eu conheço os irmãos que iam falar assim: você está em pecado, você precisa fazer campanha, porque não é possível. Você diz que você serve esse Deus, na hora que você começa a melhorar de vida, você vai preso. Deus te abandonou.
Meu querido, não tenha dúvida que Satanás voou na mente de José, mas não tenha dúvida. Mas a mente de José era governada pelo Espírito Santo de Deus. Repita comigo: a minha mente está debaixo do domínio do Espírito Santo. Meu querido, nesses momentos em que as coisas não vão bem, é o momento em que a sua fé é provada. Não adianta, não tem facilidade. Quando as coisas não correm como você espera, fruto da sua fidelidade, eu não estou falando fruto do pecado. Ah, pastor, eu fiz tudo que é errado e eu estou sendo perseguido. Merece, meu irmão, desculpa, mas você merece, né? Pede a Deus para reconstruir. Agora, quando você age de acordo com a palavra de Deus e você é perseguido, meu querido, é diferente. Deixa eu falar uma coisa para você. Sua fé tem um preço a ser pago. Meu querido, sua vida é fruto das suas escolhas. Qual o caminho que você escolhe? E José então foi para a prisão. Qual que é a marca da vida de José? A bênção de Deus, preso. E a Bíblia fala que José, ele teve então um grande favor por parte do chefe lá da prisão. E aí fala, né? José então entra na prisão e ele continua fiel a Deus. Quem aqui vai ser fiel a Deus na hora que as coisas não vão bem? Diga aleluia. Seu aleluia está fraco. Quem aqui vai ser fiel a Deus na hora que as coisas não vão bem? Diga amém. Meu querido, é a hora que Deus olha para você e Deus chora de alegria. Meu querido, quando tudo vai bem é fácil demais. Na hora que as coisas não vão é que Deus vai provar o seu coração. Quem mantém o prumo, quem mantém a fé é honrado. Repita comigo: eu fui criado para mostrar o meu Pai. E José mantém. José então ele persevera. Ele rejeita os atalhos oferecidos pelo diabo. Mais do que isso, José, na prisão, ele se dispõe a trabalhar para o chefe da prisão. Eu estava pensando qual seria a minha reação. Eu acho que eu ia ficar emburrado assim um tempinho, viu, pastora? Fala: Deus, o Senhor não olha para mim. Quem já fez essa oração? Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Como é que o Senhor deixa eu passar por isso aqui? Deus, eu sou santo, eu tenho vida santa. Como é que o Senhor deixa eu passar por esse tipo de dificuldade? Quem já fez isso aqui, levanta a mão, só para eu saber. Não, pode falar, meu irmão, não seja. Meu querido, os olhos de Deus estão sobre você. No tempo certo, Deus vai trazer a restituição, amém? E José vai trabalhar. E tem um texto que eu gosto demais e que me mostra uma lição de Deus, e eu gosto demais desse texto. Servos, em tudo obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob o quê? Vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o quê? Para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Deixa eu falar uma coisa para você que me preocupa muito. Hoje nós vivemos um tempo em que é chique dizer que é crente, ou que é chique dizer que é evangélico. Só que tem alguns irmãos que por imaturidade, eles acham que trabalho não é coisa espiritual. Então é assim, ele vem domingo na igreja, aqui ele chora, se derrama diante de Deus. Na hora de trabalhar segunda-feira, ele tem uma preguiça, meu irmão, que só Jesus Cristo.
Ele é o cara que, se der 6 horas da tarde, na hora do fim do expediente, ele for carimbar a folha, ele deu 6 horas, ele para e só vai carimbar no outro dia, para não gastar energia fora do horário de trabalho. É o cara, meu irmão, que você não suporta ele, porque ele só faz o que é pedido. Pastor, mas que papo é esse, meu querido? Eu, na minha casa, para suprir minha esposa e meus filhos, eu faço tudo o que não me é pedido, mas que eu faço por amor. Quando José trabalhou para o chefe da prisão, ele trabalhava com amor. Pastor, o senhor está ficando doido? Não. Porque José entendia que tudo que ele fizesse, ele fazia para quem? Para Deus. O que você faz no teu trabalho, você faz para Deus. Meu querido, eu gosto muito de falar essa frase, eu até anotei ela aqui. Eu não tenho obrigação de ser o melhor, mas eu tenho obrigação de tentar fazer o meu melhor. Eu não sou perfeito, eu tenho limitações, mas dentro da tua limitação você tem que fazer o teu melhor, porque isso é testemunho do Deus ao qual você serve, ao Pai que você professa. Quem aqui é pai, levanta a mão, só para eu saber. Mãe, qual que é o maior orgulho seu? Ver seu filho sendo abençoado, sendo reconhecido. Meu irmão, se você quer me fazer chorar, é honrar meu filho. Minha mãe tinha um ditado que eu gostava demais: quem meu filho beija, minha boca adoça. E Deus é desse jeitinho. Deus, Ele quer que você mostre. Você já imaginou, se meus filhos chegarem aqui, não respeita ninguém, não busca Deus, você vai falar mal de quem? Do pai. Minha mãe não me deixava sair de casa desarrumado, pastora Marisete, porque ela falava assim: o que vão pensar de mim? Meu irmão, Deus é desse jeitinho. Você é alguém que leva sobre os seus ombros a responsabilidade de mostrar a identidade, as virtudes do seu pai. Eu quero te perguntar, como que você é no seu trabalho? Eu sou fascinado pela vida de José, porque José era um cara que trabalhava com alegria e com amor, e tudo que ele fazia era para Deus. Portanto, esse conceito de que coisa natural eu não preciso preocupar. Tem um irmão que trabalha comigo lá e tal, e ele tem uma dificuldade de ser dedicado. Aí ele é crente, aí eu choro, meu irmão. Eu choro. Não, pastor, eu estou aqui, eu quero as coisas de Deus. Eu falei: meu irmão, seu trabalho é de Deus. Eu quero, pastor, viver só orando. Irmão, lá no céu vai dar tempo para isso, né? Eu falei: tá no tempo de trabalhar, meu irmão. Meu querido, eu queria que você assumisse diante de Deus hoje um compromisso, que você assumisse o compromisso de ser aquele que faz o seu melhor. Fecha teus olhos, levanta a tua mão, fecha teus olhos agora, repita comigo essa oração. Fala: Senhor Jesus, a partir de hoje eu tenho uma aliança de fazer no meu trabalho o meu melhor. Glória a Deus. Continuando. Outra coisa que eu acho importante é que você saiba, é que sempre José conquistava o favor das pessoas. O que significa isso, meu querido? No que depender de você, você tem que ser aquela pessoa agradável, aquela pessoa que busca conquistar, aquela pessoa que ouve. Quantos ouvidos você tem? Quantos ouvidos você tem, meu irmão? Quantas bocas? Então, tem mais ouvido ou tem mais boca, meu irmão? Então, ouça mais. Interessante
E na igreja, nós temos que ser assim. A gente tem que ouvir as pessoas. No nosso trabalho, nós precisamos ouvir as pessoas. E o episódio que trouxe a restituição de Deus para José foi um episódio onde ele ouviu as pessoas. Como é que José foi levado diante de Faraó? Quem lembra? Levanta a mão, só para eu saber. José estava preso com o copeiro-chefe e com o padeiro-chefe de Faraó. E a Bíblia fala que um dia José estava lá na prisão e os dois estavam com um semblante triste. Ora, José teve tempo, pastor Carlos, de reparar o semblante de uma pessoa. José estava na prisão, sofrendo, insensível ao que acontecia ao redor. Isso é uma lição para nós. Quando você estiver passando pelo momento difícil, quando você estiver passando pela dificuldade, não fique só olhando para o seu umbigo, não fique só olhando para o seu problema, achando que o seu problema é o maior. Eu passei por uma experiência uma vez, eu estava num culto dirigindo, eu estava com um problema no meu trabalho, mas pastor Carlos, coisa pequena, e eu estava contrariado, sabe aquela coisa besta? Acabou o culto, veio uma irmã pedindo para eu orar por ela. Meu irmão, Deus falou comigo, você não tem vergonha? Na hora que a mulher começou a contar o problema dela para mim, pastor, eu agradeci a Deus pelo problema que eu tinha. E eu falei, Deus, perdão. Quando você tem sensibilidade ao que acontece ao seu redor, Deus resolve os seus problemas mais rápido. Quem é que quer que Deus intervenha mais rápido, diga aleluia. Então eu vou te dar um segredo. Se você está com pressa de Deus te abençoar, abençoa o outro. Ouve o que acontece. Eu estava pensando, gente, você já imaginou José andando falando assim para o copeiro-chefe, para o padeiro-chefe? Rapaz, se você ler o texto, é assim mesmo. Vocês estão tristes. O que está acontecendo? José parou para ver o que as pessoas estavam passando. No que depender de mim, preciso me esforçar para conquistar o favor de todos os homens. Quem concorda, diga amém. José, ele tinha uma visão espiritual, ele era alguém que sabia que para ele estava reservada a vitória. E mais ainda, ele tinha uma visão otimista. Otimismo não é ser alheio à realidade. O otimista é aquele que crê que Deus está sobre todas as circunstâncias. Repita comigo, meu Pai está sobre todas as circunstâncias. Isso é o que fazia com que José tivesse essa vida de alegria. E o filho de José se chamou Efraim, que quer dizer o quê? Frutífero. E Manassés, que quer dizer esquecimento. A forma como José perdoou os seus irmãos traduz um texto que você tem que saber de cor. Meu irmão, esse texto eu sei de cor há muitos anos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o quê? O seu propósito. Meu querido, tem um detalhezinho que é fundamental. É esse final aqui, ó. Chamados segundo o seu propósito. Se você estiver em pecado e passando por dificuldade, isso não é propósito de Deus, não. Agora, se você estiver fiel e seguindo no caminho de Deus, esse verso se cumpre. Então José sabia disso e José vivia essa realidade. José então interpreta os sonhos do padeiro-chefe e os sonhos do copeiro-chefe. E o que ele fala se cumpre. O copeiro-chefe foi restituído, o padeiro-chefe foi enforcado. Outra coisa que eu acho muito interessante na vida de José, que a nossa revista traduz, é o seguinte: José foi chamado diante de Faraó, meu querido. Ele não chegou lá e falou assim: bom, Faraó, de fato eu tenho esse dom, né? Eu sei interpretar sonhos,
Foi assim que José fez com Faraó, meu querido. Ei, meu irmão, quem acha que é alguma coisa diante de Deus, coitado. Faraó chama José, José fala assim para ele: olha, é verdade, Faraó, eu interpretei em sonhos, mas isso não vem de mim, vem de quem? De Deus. Repita comigo: tudo que eu tenho, todas as virtudes, vem de Deus. Há um tempo atrás eu fiz um culto para agradecer quando minha filha passou no vestibular, e eu vibrei. Aí nós chamamos os amigos e tal, os amigos dela, e eu falei: filha, como é que vai ser o testemunho seu? Ela falou assim: pai, quem me deu a vitória foi Deus. E ela falou isso na frente de todos os amigos dela. Oh, glória a Deus. Meu querido, tudo que Deus te der não é teu. Fala: foi Deus quem me deu. Isso vai fazer você ter cada dia e cada vez mais, meu irmão. José, ele foi um tipo de Cristo, porque ele foi odiado por seus irmãos. Ambos enfrentaram tentação de forma vitoriosa, e depois de serem humilhados, foram exaltados por Deus. Meu irmão, que Deus te dê sobre a sua vida essa unção que houve sobre a vida de José, e que você tenha um novo propósito diante do Senhor. Queria que vocês se colocassem de pé. Queria que nós dessemos as mãos nesse momento, nessa oração que nós vamos fazer juntos. Vamos fechar os corredores. Nós vamos orar agora. O que significa dar as mãos, meu querido? Significa que cada um é na vida do irmão uma bênção, e que nós todos somos iguais diante do nosso Pai. Fecha teus olhos agora. Pai amado, sobre nós, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, eu quero te pedir agora que haja os princípios que moveram na vida de José. Pai amado, que nós sejamos perseverantes, que nós sejamos santos, Senhor, que nós tenhamos a sensibilidade de entender que dificuldades existem para nos fazer abençoados. Pai amado, eu quero declarar sobre cada um agora um nível novo de compromisso contigo, de compromisso com a tua palavra. Senhor, move no seio do teu povo. Pai querido, eu declaro a tua bênção sobre cada filho teu. Declaro isso em nome de Jesus. E a igreja toda diga amém. Que Deus te abençoe. Aleluia. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você
cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.